Oi, eu sou a Lu. E antes de mais nada, eu quero dizer para você que todos os meus riscos estão disponíveis gratuitamente na minha página www.sonalupintura.com.br. Agora, uma palavrinha. Aqui em Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21, parte A, diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor. Agora nós vamos pintar uma bailarina. Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar aqui pelas perninhas. Eu vou usar o branco, o salmão bebê e o jatobá. Vou colocar o pratinho pra gente usar. Tô usando o pincelzinho número 2. Eu tô trabalhando uma fralda, mas esse daqui é uma medalha, que a gente chama, que tá costurada na fralda. Aqui é como pintar qualquer tecido. Eu vou começar aqui, ó, nessa perninha que tá por trás, colocando o branco no centro. Em seguida, rapidinho, eu vou com o salmão bebê toda a volta. Essa partezinha aqui do pé, nem coloquei branco, já tô direto com o salmão bebê. Você não pode deixar o branco secar, porque se ele secar antes de você misturar, fica aquela mancha branca no meio. E não é isso que a gente quer. A pele é uma coisa que tem que ficar bem lisinha. Tá, já vou fazer a outra. No centro, você viu que aqui tem a fita da sapatilha, que eu vou colocar, eu vou passar tinta por cima. Depois a gente faz. Porque é muito pequeno para ficar preservando o espaço. Cantinho. Tô tentando já chegar bem em cima do risco. Mas ainda aqui eu vou colocar um acabamento com o jatobá. Para ficar um pouquinho mais de sombra. Aí o jatobá eu passo bem em cima do risco mesmo para fazer um contorno já. Pronto, com essas duas cores. Agora assim, ó, uma pinceladinha de salmão bebê e uma pinceladinha igual de jatobá. Vou misturar, eu vou ficar com um tom um pouquinho mais claro. Eu vou trocar de pincel. Eu não costumo mostrar e fazer propaganda de pincel, mas esse eu vou mostrar. Ó, eu tô usando Acrylex número 2, 0,53 a referência. Ele é bem pequenininho e o meu, ele já gastou, tá vendo? Tá minúsculo e tá ótimo para eu fazer isso aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Deixando a sombra bem em cima do risco. Aqui a saia tá por cima da perninha, então essa área aqui toda vai ficar mais escurinha também. Desse lado aqui eu não posso trabalhar assim, porque vai ficar um contorno esfiapado pra cá. Eu tenho que trabalhar assim, olha, a pontinha do pincel pega exatamente em cima do risco. E a tinta vai ficar pra trás. Aí eu tenho esse contorno aqui perfeito. Aqui no peito do pé também. Aí. Essa perna tá por cima daquela. Então, aqui não vai sombra. Vai um pouquinho de sombra aqui em cima.
Inclusive aqui tem um risquinho que é um pedacinho do joelho. Eu vou deixar uma manchinha mais escura. Tenho que misturar mais uma pincelada de cada um, porque seca muito rápido, né? Então, tem que ficar misturando de pouquinho. Não dá pra fazer uma mistura bastante, não dá pra misturar bastante, porque vai secar. Vou subindo aqui, ó, fazendo o contorninho. Quando chega por aqui, eu dou uma sumida. Posso reforçar o lado de trás. Pezinho. Escurinho. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escurinho também. Aqui no lugar do tornozelo. Pronto. Se você precisar, se ficar aparecendo muito risco, pegue um pouquinho dessa misturinha com o pincel zero e passe bem em cima. Aí, você vai fazer sumir o risco. Pronto essa partezinha aqui. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, o pescoço. Que vou trabalhar da mesma forma. Branco. Eu vou trocar de pincel, vou pegar o 2. O outro pincel número 2 da Tigre, que é um pouquinho maior. Em seguida, salmão bebê. Já vou dando uma misturada de leve, né? Porque não pode ficar aquela mancha branca no meio. Troco de pincel, que eu quero pegar pequenininho de novo. E vou fazer um sombreado aqui, ó, embaixo do queixo. Fica mais escurinho. O contorno. E vem sumindo com essa cor. Aqui perto, aqui nesse meio fica mais clarinho, então ali ainda tem o branco. Prontinho. Pincel zero. Já arrumo aqui o risco. Prontinho, mais um pedaço. Agora nós vamos para o rostinho. Eu vou colocar o branco aqui, ó, no meio da testa dela. Vou crescer aqui, descendo em direção ao nariz. Vou levar pro lado e pro lado. Vou lavar o meu pincel. Vou preencher o restante com o salmão bebê. Ó, contornei o olho. Vou passar em cima do nariz e da boca. O risco vai aparecer, então eu não vou ter dificuldade para achar depois. Já vou preencher a orelha e aqui bem embaixo do cabelo. Só ficou branco ali na testa. Aqui nem vou fazer muita curvinha, porque depois é o sépia que vai fazer o cabelo, que vai arrumar aquilo ali. Antes de mais nada, eu vou pegar vermelho vivo. Tiro bem o excesso de tinta e vou fazer a bochechinha dos dois lados na altura da boca. Eu coloco um pouquinho de tinta, lavo meu pincel, a tinta de baixo ainda tá úmida, e eu vou colocar o pincel bem em cima e vou sumindo com essa tinta. Olha, vai crescendo. E vai ficando bem rosado, só que não muito vermelho, tá? Se colocar muita tinta, você pode tirar com o pano e você pode tirar com o pincel. Se não conseguir, você joga salmão bebê em cima de novo e mistura. Olha só, tá vendo? Ficou só rosadinho. E agora, com um pincelzinho pequeno novamente, eu vou pegar um pouquinho de tinta e vou fazer aqui, ó, embaixo do cabelo, um pouquinho de sombra. Agora, aqui em cima do olho,
Eu não vou fazer na parte de baixo do olho, só vou fazer na parte de cima. Um pouquinho de sombra também. Arredondado e vai subindo, vai sumindo. Aqui, ó, em cima da linha, nem deu para esfumaçar de tão pequeno. Em cima da linha do contorno do rosto ali. Um pouquinho. E do lado de cá, nem vou trabalhar com esse pincel. Já vou trabalhar com o 0. Fazer mais um pouquinho de tinta. Essa tinta aqui, quando você vai trabalhar com 0, às vezes fica até meio pesada, meio grossa. Aí, o que que eu fiz? Mergulhei o pincel na água, tirei o excesso aqui, ó, ficou uma gotinha ali. E eu vou deixar essa tinta um pouquinho mais leve. Com um pouquinho só de água. Fica mais fácil trabalhar com pincel 0. Cuidado para não deixar muito aguado. Ó, já ficou aqui o contorninho. Você viu? Ah, passei um pouquinho aqui. Eu vou tirar um pouquinho do branco. Vou colocar um pouquinho do branco aqui no queixinho também. Com o pincel 0. Lembrando que o queixinho dela não tá no meio, tá? Não tá centralizado. Tá de ladinho aqui. Ela tá com um pouquinho de perfil. Você viu que aqui no nariz eu deixei só um pontinho, porque você vai fazer o narizinho assim, ó. Você pode pôr uma linha reta e depois você faz 2 abinhas. Aí a gente põe 2 pontinhos e isso já resolve. Aqui. Uma linha reta. É muito pequeno. Daí pro lado... Até 2 pontinhos resolve. Se você cobriu muito a área clara, você pode pegar um pouquinho do salmão bebê e você vai por dentro, assim, ó, arrumando. Ó, o que eu fiz? Isso, depois isso, depois isso. Uma linha, 2 gordinhos para os lados. Só isso, nem vou fazer mais nada ali. A boquinha, eu vou trabalhar com essa cor. Você viu que eu deixei uma linha e um pontinho embaixo. Uma pinceladinha de vermelho vivo. Misturo nessa corzinha aqui, que é o jatobá com o salmão bebê. Eu vou colocar bem no meio. E puxo para os ladinhos as 2 abinhas do lado da boca. Jatobá puro no pincel 0 e eu faço um pontinho de cada lado. E você pode dar uma iluminada nessa boquinha na parte de baixo só com uma pinceladinha de branco. Nem sei se dá para ver de tão pequeno que tá. Aí, só isso já é suficiente. Agora a gente vai fazer o olhinho. Eu vou usar o sépia e o branco. E primeiro, você viu que tem são 2 bolinhas. Aqui, ó, você vai fazer um triângulo. Desse lado, a mesma coisa, porque olho a gente faz igualzinho. O triângulo do lado esquerdo. Agora, o sépia, eu vou preencher o resto da bolinha. Aqui não faça bico. O bico vai ficar só do lado esquerdo. Crescer um pouquinho ali, vou crescer um pouquinho aqui. Essa tinta que eu tenho no pincel aqui, olha, é muita. Então, eu tirei o excesso e eu vou puxar um contorninho.
Bato o pincel aqui, ó, no finzinho do triângulo e puxo arredondando. Eu tinha a bola, aí eu fiz isso aqui, ó. Lavo meu pincel, seco bem, pego uma pontinha de branco, tiro o excesso aqui e nessa bola eu vou iluminar. Eu vou colocar uma meia lua de branco em cima da bolinha de sépia. Às vezes, quando a gente coloca o branco, ele invade muito a área do sépia. Foi o que aconteceu aqui. Então, eu volto com o sépia e deixo a bolinha redondinha. Com esse pouquinho de tinta no pincel, ou pegando um pouquinho mais e tirando o excesso, sempre trabalhe com o pincel assim, ó, você bate e torce, ó, esse movimento, você encosta e torce. Isso faz com que a pontinha do pincel fique bem fininho. Aí você vai tirar de dentro do olho pra fora, ó, peguei tinta, bati, torci. Agora aqui, ó, de dentro pra fora, 2 risquinhos que serão cílios. Aqui eu fiz pra cá, aqui vou fazer pra lá. Então, eu bato o pincel e puxo. Só um pouquinho. E por último, um pontinho de branco. Só para fazer o brilho do olhinho. Aqui embaixo, ó, não contornei, não vou contornar. Olha só, um pouquinho maior. Aqui, ó, a bolinha. Puxo esse daqui assim. Lavo o pincel. Depois eu pego uma pinceladinha de branco e vou aqui, ó, em cima do sépia fazendo isso. E um pontinho do branco ali. Lembrando que aqui eu coloquei branco lá também, né, no triângulozinho. Então, depois que eu faço isso, aí eu pego o zero com um pouquinho do sépia e faço pra lá os cílios, ó. Tá? É isso que eu fiz ali bem pequenininho. Agora, nós vamos fazer a fita. Eu vou usar rosa escuro com pincel zero. Eu vou preencher. Esse pedacinho aqui a gente faz depois que fizer o cabelo. Agora, eu peguei um pouquinho do branco e eu só vou fazer aqui, ó, um pedacinho de luz. Pra mostrar que passou por cima. Um pouquinho de luz aqui na ponta. Posso pôr um pouquinho ali. Pronto, você viu que ficou aqui uma dobrinha, ó. Agora o cabelo. Peguei aquele pincel pequenininho de novo. Eu vou começar com o jatobá aqui no meio. Eu quero fazer com cabelinho escuro. Agora, em seguida, eu vou colocar o sépia toda a volta. Lavei meu pincel. Agora eu vou iluminar com salmão bebê. Um pouquinho só de tinta. Coloco no meio e vou trabalhar assim, ó, dando pinceladinhas. Vai ficar riscadinho. Um pouquinho mais. Tirei o excesso. O salmão bebê, ele tem que ficar em cima do jatobá. Aí. Essa parte aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito. Jatobá quase inteiro. Mas eu não vou chegar na bordinha, não precisa.
Agora, em seguida, o sépia em volta. Você vai perder essas linhas? Não precisa. Se você fizer assim, ó, você coloca a tinta e faz esse movimento. A bordinha e já puxa para dentro. Ó, coloca ali na bordinha, já puxa para dentro. Aqui em volta da orelha fica escurinho. Contorninho embaixo da fita. A fita é bem estreitinha. Coloquei uma linha. Agora eu vou limpar, deixando ranhura. Lembrando que não pode ficar reto. Aqui você tem que fazer o movimento do cabelo. É um coque. Então, esse cabelo, ele é todo puxadinho para cima e ele é preso aqui. Então, tem que fazer esse movimento. Percebe como as bordinhas ficaram bem escuras? Agora, eu vou iluminar com um pouquinho do salmão bebê. Começo aqui, ó, bem em cima do jatobá. Isso também vai fazer uma curvatura, olha só. Não traga inteiro, traga assim, ó, de blocos. Olha como vai ficando redondinho. Você viu que eu pego tinta várias vezes, mas eu pego de pouquinho. Se você pegar muita tinta, você não consegue controlar. Aí acaba subindo muito para cima do sépia. E não é para fazer isso. Agora você tem que ficar em cima do jatobá. E não alise muito, dê pinceladinhas. Aqui eu quero mais clarinho. Aqui não tanto clarinho. Vamos deixar mais arranhadinho. Olha o movimento. Pra cá, no meio, um pouquinho mais reto. E aqui vai ficando puxadinho pra lá. Se ficou muito escuro, você pode voltar com um pouquinho do jatobá. Se ficou muito claro, você pode voltar com um pouquinho do sépia. Agora, eu vou pegar o pincel zero, vou pegar uma pincelada do sépia, coloco no pratinho, uma gota de água, para diluir essa tinta, ela vai ficar assim, ó, bem líquida, mas ela não escorre. Com esse pincel, eu vou fazer aqui, ó, esses cachinhos. Uns cabelinhos. Aqui, bem no meio, eu vou fazer também alguns cabelinhos. Lembrando que o cabelinho dela foi todo puxado para cima. Aqui ficaram alguns fiapinhos. Puxei um pouquinho para cá, aqui no meio. Nunca faça de baixo para cima, sempre bata teu pincel lá em cima. Aí você puxa. Porque onde você termina, assim, ó, comecei ali, terminei, aqui ficou grosso, aqui ficou fino. Se eu faço o contrário, vai ficar grosso na ponta e em cima vai ficar fino. E aqui o que a gente quer é que fique fininho na pontinha e lá em cima pode ficar um pouco mais preenchido. Vou fazer um cachinho aqui. Tá saindo aqui. Dentro da orelhinha eu vou colocar um pontinho escuro. Aqui, você viu que ficou sem sobrancelha? Então, bem nessa área, em cima do olho, mas ali naquela divisão, no meu ficou, não sei se no seu ficou também.
Na divisão aqui, ó, desse escurinho, eu coloco a sobrancelha com o sépia. Não precisa fazer grandão. Assim já tá bom. Vou fazer mais um aqui. Vou aproveitar e vou fazer esse daqui também. Você pode ficar livre para fazer esses cabelinhos aqui, só não encha muito, porque senão vai ficar muito cabeluda, muito esfumaçado. Se ficou, como a gente diluiu o sépia, pode ter ficado assim, ó, diferente. Então, você pega o sépia um pouquinho mais puro e dá uma trabalhadinha ali, só nessa área aqui, ó. Eu vou preencher o pedacinho da fita com o rosa escuro com o pincel 0. Eu vou aqui, ó, bem no comecinho, eu vou dar uma pinceladinha de branco. Depois aqui eu vou limpar meu pincel. O rosa vai ficar aparecendo, mas não vai ficar aquele rosa muito forte. Só um brilho. Agora eu vou preencher de branco essa área aqui. Terminei de preencher. Com meu pincel 0 e o lilás, eu vou fazer o contorninho todo crespinho. Eu vou fazer aqui, ó, acompanhando o crespo, eu vou fazer todo um trabalhado com o pincel 0. Tá vendo ali o pedacinho? Eu vou fazer toda essa parte desse jeito. Terminei de fazer aqui esses babadinhos. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5 linhas de babados. Agora, nós vamos fazer essa parte da saia. Eu vou preencher inteiro com o rosa inglesa. Você pode trabalhar com o rosa que você tiver. Eu tô colocando esse porque é o que tá mais próximo aqui do acabamento. Você pode lidar com qualquer tom de rosa clarinho. E pode trabalhar com rosa escuro também. Eu vou trabalhar a sombra com rosa escuro aqui. Eu vou preencher todo o vestidinho dela. Peguei o pincel fininho de novo, rosa escuro. Você percebe que todas as voltinhas estão aparecendo. O risco tá aqui perfeito. Então, a gente vai trabalhar com pouquíssima tinta no pincel. A gente começa aqui por trás. Atrás do bracinho. Eu sempre coloco a tinta, depois eu limpo meu pincel pra fora. Tá vendo? Ficou escurinho. Mas eu não tenho uma linha aqui, eu limpei o pincel. Aqui eu tenho um risquinho que entrou, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Passei a tinta em cima do risquinho e vou limpando o pincel pra cima, não assim, fazendo assim. Aqui eu tenho uma dobra que a mãozinha dela tá segurando. Um pouquinho mais escuro. O lado de cá, a mesma coisa, ó. Tenho a linha, eu vou colocando a tinta e limpando. Não é reto, ele faz uma curvatura, porque tá saindo daqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui seria essa aqui. O corpo do vestido tá na frente da saia. Então, ali atrás vai ficar mais escurinho. Aqui eu tenho um pedacinho minúsculo. Continuando. Aqui, embaixo do braço da mãozinha. Aqui eu tenho 2 risquinhos, que é o franzido. Agora eu tenho... Não, agora vamos aqui, no corpinho do vestido. A saia, o babado ficou alto e ficou na frente do corpo ali. Então,
trás do babado vai ficar escurinho. Eu não vou subir aqui, porque essa parte aqui tá por cima daquela. É somente aqui, ó. Limpo o meu pincel. Pego mais um pouquinho. Agora eu vou construir os babados. Por trás, sempre mais escurinho. Aqui, ó. Lembra daquele babado que a gente faz no falso barrado? É a mesma coisa. Eu faço essa linha, dou uma esfumaçada para fora. Depois, aqui, ó, eu desço, faço aqui dentro, sem preencher tudo. E depois, dentro daquele pedacinho ali. Mais um pouquinho de tinta. Esse daqui, eu vou deixar escurinho nessa parte, subindo, limpando o pincel assim, meio triangular. Porque todo esse lugar aqui, depois que tá por cima de alguma coisa, precisa ficar mais clarinho. Então, eu trabalhei com a base do rosa inglesa, uma sombra. Agora, aqui, ó, é o contrário. Se desse lado a sombra ficou aqui, porque o babado dobrou pra lá, desse lado o babado dobrou pra cá. Então, essa sombra vai ficar do lado de cá. A mesma coisa, só inverte a posição. A sombra rosa escuro. E depois ainda vou trabalhar com branco para fazer a luz. Aqui a mesma coisa, olha. Não precisa encontrar. Esse veio aqui. Depois aqui. Aqui dentro da mãozinha tem um risquinho ali que tem uma sombra, porque também tá franzido. Ela tá segurando. Aqui já fiz a sombra, desço aqui, aqui dentro e um pouquinho aqui para franzir ali o tecido. Colocamos a sombra. Agora nós vamos colocar a luz, que é o branco. Pouquinho só. Eu vou começar, todo lugar que eu tenho um escuro aqui, eu vou ter um claro aqui, ó, do outro lado. Vou limpar meu pincel ali. E com o claro a gente trabalha da mesma forma. Coloco a tinta, pouquinha, né? Coloco a tinta, coloco a tinta. Agora eu vou esfumaçar. Cuidado para não cobrir todo o rosa inglesa. A dobrinha, você vai deixar esse cantinho aqui, ó, bem clarinho. Depois, essa linha de branco aqui, ela desce. Ó, enxergou a dobrinha? Miudinha. Aqui eu tenho esse espaço que eu tenho sombra aqui, eu tenho luz do lado de cá. Um pouquinho mais. Olha aqui, ó, a dobrinha. Luz pra lá, luz pra cá. Limpo o pincel. E agora eu faço aqui dentro. Viu a dobrinha? Tá aparecendo já. Aqui nem vou colocar luz, porque depois eu vou trabalhar com branco fazendo um acabamento. Aqui, ó, luz pra lá, luz pra cá. Não traga muita luz aqui, porque aqui é área de sombra. Limpo o meu pincel e faço a área da dobrinha por dentro. Bem aqui vai ficar bem clarinho. Isso vai fazer com que esse babado fique bem alto.
A luz, ela levanta, ela faz volume. A sombra, ela abaixa, ela faz o côncavo. Aqui eu vou trabalhar com o pincel aqui, ó, nessa posição. Ó. Não posso trabalhar assim, porque vai sujar pro lado de cá. Limpo o pincel. Vou fazer aqui o clarinho, a curva. O próximo é a mesma coisa. Aqui eu tenho o último. Que só vou puxar aqui um pouquinho, ele não encontra com esse. Se encontrar também não tem problema. Aqui não é dobrinha, tá? Esse daqui eu vou clarear também um pouquinho. Atrás de cada risquinho desse que tinha uma sombra, eu clareio um pouquinho na frente. Aqui, esse último, eu nem fiz com o pincel maior, porque tá muito miudinho isso aqui. Então, eu vou fazer com 0. Coloquei um pouquinho do branco ali. Agora, eu vou usar um pouquinho do branco para iluminar aqui. Vou colocar bem aqui, ó, no peito. E vou limpando para fora. Um pouquinho mais, aqui já tá meio seco. Essa área aqui, um pouquinho mais clara. Esse lado de cá também um pouquinho mais claro. Já tá meio seco, então eu vou colocar um pouquinho do rosa. Vai dar uma umedecida. Agora eu vou trabalhar o branco. Vou fazer com o 0 e o rosa escuro. Aqui, ó, tá vendo a linha? Um pouquinho de sombra, é um contorno mesmo, bem em cima da linha. Aqui fica escurinho. Aqui vou começar essa linha de lá. Aqui nem vou fazer linha nenhuma, não, aqui tem que fazer. Porque o risco ficou aparecendo. Então, só aquela linha. Aqui, ó, essa área é a área de sombra. Então, eu posso começar dali e vir puxando essa tinta de leve. Isso é para esconder possível risco que tenha ficado aparecendo. Como a nossa sombra é com o rosa escuro, não tem problema nenhum de usar ele com pincel 0 aqui. O ideal, quando a gente vai trabalhar um tecido delicado, assim como é o caso, é tirar o risco com carbono amarelo. Eu esqueci e tirei com carbono preto. Então, agora a gente tem que usar esse recurso para cobrir o risquinho. Então, acho que já deu. Enquanto seca essa parte, eu vou fazer os bracinhos. Branco no meio. Salmão bebê em volta. Mãozinha praticamente eu vou preencher com salmão bebê. Esse de cá também, mesma coisa. Misturinha de salmão bebê com jatobá, para fazer a sombra. Pouquíssima tinta no pincel. Coloco bem no contorninho. Tá vendo que aqui tem uma entradinha? Então, aqui você vai deixar uma manchinha um pouquinho mais forte para dentro, assim, com a sombra. Essa área aqui, ó, dos dedinhos, eu vou preencher
Vou passar essa mistura aqui, ó, inteira. E aqui também, ó, essa parte de baixo aqui fica bem escurinha. Dedinho também vou preencher. Preencher, que eu quero dizer, tô passando uma tinta em cima da outra. Essa parte aqui, ó. Aqui no cotovelo ficou mais escurinho. Essa parte aqui do punho também fica um pouquinho mais escurinha. Enquanto seca um pouquinho aqui, para eu poder fazer o contorninho, eu vou trabalhar com o zero e o branco, o acabamento do vestido. Primeiro, toda essa área aqui, ó, em cima do risco, eu vou colocar pontinhos. Isso aqui já tá bem seco, posso pôr a mão em cima. Eu vou trabalhar pontinhos. Toda essa volta, bem em cima do risco. Aqui eu tenho voltinha, dobrinha. Na dobrinha eu sigo. Ó, tá vendo? Olha como vai marcar todo o contorno. Aqui sai a mãozinha, termina, o vestido começa aqui, ó, dentro da mãozinha. Vem fazendo a curva, aqui faz a curva, passa reto. Faço a curva. E aqui eu posso até puxar um pouquinho a tinta, para iluminar um pouquinho mais ali a dobrinha. Entendeu, né? Eu vou fazer todo esse lado aqui. Pronto, terminei aqui a bordinha. Agora, aqui também, vou contornar com pinguinhos. Aqui na parte do vestidinho da gola também. Esse pedaço aqui, eu vou começar e vou diminuindo até por aqui, ó, parei, porque tá meio de perfil, então a gente não tá vendo inteiro. Aqui eu tenho esses pontinhos, eu vou começar de cima, porque o excesso da tinta vai ficar ali, e venho limpando o pincel. Não vou chegar até embaixo, até no escuro. Ó, vem limpando o teu pincel. Começa com o pincel aqui, que a tinta vai sair com maior intensidade, e vem diminuindo. Às vezes, em algum lugar assim, ó, ficou aparecendo muito o risco. Então, você pode bater de novo o teu pincel. Mas mas deixe bolinhas. Aqui pela saia, eu vou começar aqui nesse maior, eu vou colocar assim, ó, 4 pontinhos. E eu vou distribuir isso por toda a sainha dela. Aqui é maior, então as pintinhas vão ficar maior. À medida que chega aqui, por exemplo, ó, elas vão ficar assim um pouquinho mais delicadas. Eu vou fazer o meu. Depois você, se quiser, pode seguir, pode olhar e ver onde eu coloquei. Se não, você pode fazer o seu. Aqui no corpo do vestido eu não vou colocar pintinhas. Prontas as bolinhas. Vamos trabalhar o contorno dos bracinhos. Lembrando, uma pincelada de jatobá, uma pincelada de salmão bebê, um pouquinho de água para essa tinta ficar bem molinha. Pego o pincelzinho, coloco, carrego de tinta, coloco no pratinho, dou uma torcida para ficar pouquinha tinta e venho trabalhando só em cima do risco. Aqui na mãozinha, você vai fazer assim. Tá seco, posso pôr a mão. Contorna o dedão. Aqui na mãozinha, você contorna assim, ó, quadrado.
Aí você divide os dedinhos. 1, 2, 3, 4. Você põe 3 riscos. Vai ficar 1, 2, 3, 4 dedinhos. Se acaso você colocar muita tinta e preencher muito, você volta, ó, com um pouquinho do salmão bebê, fazendo um pouquinho de luz. Olha como eles aparecem. Aí você coloca no meio daqueles risquinhos que você colocou. Daí vai ficar assim, a mãozinha. Do lado de cá é a mesma situação. Eu vou preencher essa patilha com rosa escuro. Eu vou usar meu pincelzinho pequenininho. Com o pincel 0 mesmo, eu vou colocar um pontinho de luz aqui na ponta dessa, aqui na ponta desta e aqui, ó, no calcanhar. A tinta rosa tá bem úmida, eu coloco esse branco, ó, bem fácil de misturar. Só para criar um ponto de luz. E agora, carrego o pincel 0 e eu vou fazer a fita que segura, que amarra a sapatilha. Lembrando que essa fita não pode ficar assim, ó, no meio da perna. Ela passa um pouquinho para fora. É só você carregar o pincel e colocar bem em cima do risco. Pode ficar grossinho e gordinho de tinta. Se for preciso, depois você pode voltar com o branco outra vez. Olha só, o trabalho está totalmente seco. Eu vou colocar diluente em toda a medalha, em toda a área. Aqui, ó, pertinho. Não vou chegar até o final, mas eu vou colocar toda essa área aqui. Pronto, já preenchi. Aqui você não pode usar água e não pode usar aquarela, porque corre o risco da tinta passar para fora. Eu vou usar aqui, ó, um pouquinho só de amarelo canário. Eu vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui do outro lado. Como tá em cima do diluente, você pode pôr pouquíssima tinta. E se pegar um pouquinho em cima da pintura, você pode tirar. Isso. Agora eu lavo meu pincel. Eu vou usar um pouquinho do azul hortênsia aqui em cima. Mas eu não quero completar a medalha, tá? Eu vou pôr só aqui, ó, em volta dela, fazendo um pouquinho de sombra. Nem vou chegar ali em cima. Tenha certeza de que chegou bem nos cantinhos. Como eu disse, se passar, só você tirar assim com o dedo. Vou misturar um pouquinho aqui, ó, no amarelo, para não deixar aquela passagem de cor muito forte. Aqui embaixo, onde tem as flores, eu vou usar um pouquinho do rosa inglesa, o mesmo rosa que eu usei ali na sainha dela. Vou passar aqui, ó, em volta. Já passei o diluente aqui, preparando a base para fazer a flor, para essa flor ficar bem suave. Aqui eu vou descer um pouquinho mais, vou fazer quase que a borda, para ficar a flor toda envolvida nessa sombra de rosa. Prontinho, vamos usar a flor. Eu vou usar o lilás, vou usar o branco e aquele pincelzinho minúsculo que eu falei da Acrylex, bem pequenininho. Primeiro, eu vou colocar esse lilás em toda a base da florzinha.
Não tem como você se perder porque são pontinhas. E o risco vai aparecer, porque tá em cima do diluente e eu vou passar pouquinha tinta. Vou passar na outra já também. Você pode pintar por cima, que se ficar um pouquinho diferente, não faz mal. Elas não são iguais, então não tem necessidade de ficar idêntico. Se você quiser colocar mais, se você estiver fazendo num lugar maior, você pode crescer esse risquinho. Agora que eu preenchi, olha aqui, ó, eu tô enxergando o risco. Eu vou pegar um pouquinho do branco, tá vendo? Essa pétala maior, então, eu vou começar ali de cima, vou fazer uma curvinha e vou descer. Ó, começo de cima, faço curvinha e desço. Desço fechando aqui o triângulo. Agora aqui, ó, essa aqui, a pétala, passo lá na borda e venho pra dentro. Depois eu dou uma disfarçadinha. Aqui eu não vou passar por cima, porque esta eu passei por cima. Então tem que morrer ali. Aqui, ó, eu venho desse lado e aqui eu vou passar por cima. Mais um pouquinho de tinta. Venho só até aqui. Esse lado também eu venho só até aqui. E esta eu saio da ponta e venho até embaixo. Eu passei ela por cima dessa outra, percebeu? Mais um pouquinho de tinta, agora nessa maior aqui. Vou começar por aqui, que aqui pode ficar o excesso da tinta. Dou uma puxadinha para terminar ali no ponto de encontro das pétalas. Disfarço essa tinta aqui. Começo lá de cima, venho aqui, dou uma disfarçadinha. Essa eu vou deixar por trás. Essa eu vou passar por cima. E essa também vou passar por cima. Você pode usar o clareador também. Só que o clareador, ele seca mais rápido. E ele deixa a textura mais pesada. O clareador tem quase a mesma função do diluente. O diluente é um produto mais moderno. Como tudo na vida, a coisa vai evoluindo, né? Agora eu vou usar um pouquinho do verde grama, mas muito pouquinho. Vou até usar aqui, ó, tirar aqui no pratinho. Tá vendo esses risquinhos, esses pontinhos que eu deixei? São lugares para você fazer folhinhas. A folhinha dessa violetinha, ela é assim, bem gordinha, bem redondinha. Mas eu não vou fazer aqui um trabalho realista. Eu vou só colocar umas manchinhas de verde com forma de folha, né? Assim. Ó, faço esse movimento, depois pro outro lado, deixando um pouquinho mais gordinho embaixo. Evita fazer a folhinha assim, ó, uma coisa comprida, tá? É sempre gordinho, ó, faz assim, ó, tipo gota, coração. Pincel sujinho. Não tô fazendo folha agora, tô fazendo um fundo, uma sujeirinha mesmo. Todos os cantinhos, você faz uma batidinha com o pincel sujinho do verde. Aqui, ó, posso até fazer assim, uma coisa, tipo um risquinho. Aqui pra lá também. Eu vou pegar uma pincelada de branco. O pincel tá bem limpinho. E eu vou dar uma clareada no centro dessas folhinhas. Mesmo aquelas manchadinhas. Agora, com o zero, eu vou fazer
um acabamento, porque eu quero que fique... Eu não quero que fique aquela pintura muito apagada. Olha o acabamento. Um risquinho da ponta pro pé e um risquinho no centro. Só isso já é suficiente. Agora vem aquela pontinha de amarelo canário aqui na pétala maior. É uma gotinha mais gordo aqui fora e a fina medida que vai pra dentro. Geralmente eu faço com preto, mas aqui eu vou fazer com sépia, porque o preto, ele é bem... O preto é mais agressivo. Então aqui, ó, do lado, vou fazer um V com o sépia e vou colocar uns 2 risquinhos pra fora. Ó, pego lá embaixo, cresço e depois eu faço mais uns 2 aqui. E volto com o branco. Agora, esse branco vai um pouquinho mais forte aqui, ó. Vai fazer a dobrinha, né, da pétala maior. Não encoste aqui atrás, deixe separadinho. E você pode realçar as pontinhas, porque agora o diluente já secou um pouquinho. E você vai dar uma realçada nessas pontinhas. Olha a diferença daqui tem, aqui não tem. Se precisar, você pode até aqui, ó, nesse maior, fazer assim uma marcação um pouquinho mais forte. Finalizo com um pouquinho do amarelo. Eu vou pôr uns pontinhos. Pontinhos aqui. Acho que vou pôr pontinhos aqui. Imagina um cachinho de flor. E junto deles, você pode pôr um pouquinho do branco também. Pronto, só isso. Vou terminar o outro aqui do outro lado. Trabalho concluído. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Lá você acha todos os meus riscos. E para você que tem me apoiado, meu muito obrigado. Deixe seu comentário e até a próxima aula.